Você conhece o fato de que a forma como nós escrevemos está diretamente ligada a uma civilização da Idade Antiga que existiu onde atualmente é o Líbano? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância da civilização fenícia. O termo fenícia remonta à Antiguidade Clássica e possivelmente deriva do termo grego poinike. Está diretamente ligado às tintas para tecido que os fenícios extraíam de um molusco chamado murex. E os fenícios comercializavam este produto por toda a costa do mar Mediterrâneo. Essas tintas tinham várias tonalidades, entre elas a cor púrpura, que também é chamada de púrpura tíria, que tinha um grande valor econômico. E o termo poinike é a palavra grega para justamente a cor púrpura. Dela também deriva a palavra latina poinicus, que tempos posteriores os romanos também se referiam aos cartagineses. E por extensão, as guerras entre Roma e Cartago seriam chamadas guerras púnicas. A civilização fenícia estava organizada em cidades-estados, assim como civilizações mesopotâmicas em sua origem e também a Grécia Antiga, sendo as principais cidades Tiro, Sidom, Biblos e Sarepta em um primeiro momento. Em um tempo no qual as escritas cuneiformes e hieroglíficas predominavam, os fenícios representaram seu idioma de forma silábica e criaram símbolos para representar seus fonemas consoantes. O idioma fenício é de origem semita, muito próximo ao hebraico. Devido ao comércio marítimo, seus símbolos gráficos foram adotados pelos gregos, que adicionaram símbolos para as vogais, o que resultou no conceito de alfabeto, que foi adotado pelos etruscos e posteriormente pelos romanos, que desenvolveram o alfabeto latino, o qual se espalhou pelo Ocidente e é utilizado de forma ampla por vários povos, entre eles nós brasileiros. Quando vemos outras formas de escrita, temos a tendência de considerá-las diferentes. Na realidade, o modelo de escrita que utilizamos é que é diferente, uma vez que foi o mais recente a ser utilizado. Sendo esse nosso conceito um pouco equivocado, uma vez que esta forma de escrita é apenas mais difundida no Ocidente. A região onde atualmente é o Líbano é povoada desde o Neolítico, com o desenvolvimento da agricultura e pastoreio remontando a cerca de 10 mil anos atrás, em uma região próxima ao crescente fértil, com o desenvolvimento urbano e cultural em sociedades na Mesopotâmia e no Egito. Os fenícios se beneficiaram do comércio com essas civilizações, consolidando uma tradição de mercadores e navegadores, duas das principais características dessa civilização. Desta forma, por volta de 2300 antes da Era Comum, a Fenícia já tinha importantes centros urbanos, culturais e religiosos, que possivelmente era muito similar aos povos da Mesopotâmia e Canaã. Nas cartas de Tel Amarna, que datam do século XIV antes da Era Comum, os egípcios se referiam a esse povo como Kenani, que pode ser traduzido para o português como cananeu ou cananita, o que nos fornece uma evidência da proximidade etnológica cultural entre os fenícios e as demais civilizações próximas à Cananéia. Em seus trabalhos no século II da Era Comum, Herênio Filão já se referia a este povo como fenícios. Quando as cartas de Tel Amarna foram escritas, os fenícios já existiam como civilização há cerca de 1 milênio. E neste importante registro há menções aos principais centros urbanos fenícios, como Tiro, Biblos, Sidom, Samira e Beiritos, sendo esta última a atual cidade de Beirute, a capital e maior cidade do atual Líbano. Por volta do século XII, antes da Era Comum, os povos do mar atacaram muitas civilizações, entre elas o Egito, que era a maior potência da época. A ausência de um rival permitiu às cidades fenícias se desenvolverem e ganharem grande importância como potências marítimas. Cada cidade com uma estrutura que era apoiada em 3 pilares: o rei, os sacerdotes e um conselho de anciões.
Assim, os fenícios dominaram as rotas comerciais no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho, em um primeiro momento com o protagonismo da cidade de Biblos, e a partir do século IX antes da Era Comum, Tiro se torna a principal cidade fenícia. Neste período, a importância de Tiro foi tão grande que povos estrangeiros se referiam aos fenícios como tírios. Esta época pode ser considerada o apogeu e é o mais conhecido da história fenícia. Inspirou vários mitos gregos e também romanos. A este período atribui-se a fundação da cidade de Cartago pela princesa Elissa de Tiro. Já temos vídeos sobre a fundação de Cartago neste canal. A sociedade fenícia conhece seu declínio devido às invasões estrangeiras. No ano de 539 antes da Era Comum, o rei persa Aquemênida, Ciro o Grande, invadiu a Fenícia e a dividiu em 4 reinos vassalos, com capitais nas cidades de Sidom, Tiro, Arvad e Biblos. Como reinos vassalos, os fenícios foram importante parte do Império Persa, devido à manutenção das rotas comerciais e seu conhecimento naval. Os reinos prosperaram durante um certo tempo. Todavia, o domínio persa pode ter resultado em uma forte migração da população fenícia para a cidade de Cartago. Mais tarde, durante as campanhas de conquista de Alexandre o Grande, seus exércitos invadiram a Fenícia. E no ano de 332 antes da Era Comum, após o episódio que ficou conhecido como o Cerco de Tiro, a Fenícia foi incorporada ao Império Macedônico e sofreu um intenso processo de helenização. Neste período, a presença dos gregos, que já tinham grande tradição como mercadores e navegadores, reduziram drasticamente a importância dos fenícios, uma vez que estas características tinham sido fundamentais para a sobrevivência deste povo durante o domínio persa. Em um período posterior, quando as cidades de Tiro e Sidom se tornaram autônomas no século II antes da Era Comum, seus traços culturais eram mais próximos aos dos gregos do que de seus antepassados. As cidades foram mais uma vez invadidas no ano 69 antes da Era Comum, sendo que dessa vez pelos armênios, comandados por Tigranes o Grande. A partir desse ponto, a Fenícia deixou de existir como civilização. O registro mais completo que eu encontrei foi a obra A Perspectiva do Mundo, escrita pelo historiador francês Fernand Paul Achille Branduel. E os registros mais antigos, as genealogias do geógrafo grego Hecateu de Mileto e a História Fenícia, escrita pelo historiador grego Herênio de Filão, no século II da Era Comum. Faço também uma menção às cartas de Tel Amarna, que foram traduzidas para o inglês pelo historiador e linguista norueguês Jørgen Alexander Knudsen. Se você assistiu o vídeo até aqui, dê o like, se inscreve porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade. Se quiser, me propõe um tema também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final este card com outro vídeo, basta clicar para assisti-lo, e este ícone para ir diretamente para o canal, onde temos mais de umas centenas de vídeos. Muito obrigado a todos, até a próxima.